Pessoas de sucesso acreditam em si e em seu propósito. Qual o segredo de uma autoestima elevada? Como se tornar uma pessoa autoconfiante? O que fazer para romper com comportamentos sabotadores gerados por sentimentos de baixa autoestima? Sentimentos de que eu não sou ninguém. A gente sempre ouve falar em autoconfiança e autoestima. Mas qual é a importância delas para uma vida bem-sucedida? E o que é autoestima? Qual a relação entre autoestima e autoconfiança? Sobre isso é o nosso vídeo de hoje. E o que é autoestima? Autoestima é a reputação que você tem de si mesma, a reputação que você tem de si mesmo. É o que você acha de você mesma, é o que você acha de si mesmo. Dito de outra maneira, é o que você pensa a seu respeito. E a autoestima, ela é composta de dois fatores. A autoestima, então, é composta do senso de autoconfiança e do senso de valor próprio. E o que é o senso de autoconfiança? Autoconfiança é um sentimento de competência pessoal. É você ter uma postura positiva em relação às suas próprias capacidades e desempenho. Ou seja, autoconfiança é um julgamento implícito ou até inconsciente de que se você tem ou não a capacidade necessária de lidar com as dificuldades que a vida apresenta, com as adversidades que a vida se impõe. É se você acredita que você é capaz ou não de realizar seus sonhos, os seus desejos, o seu propósito. Esse é o senso de autoconfiança. E o outro pilar da autoestima é o senso de valor próprio. E o senso de valor próprio é o sentimento de valor pessoal. É a consideração que você tem por si mesmo. É o sentimento de você se sentir digna, de você se sentir digno e merecedor de ser feliz sendo quem você é. Então, esse sentimento de se sentir digna e merecedora de ser feliz, apesar de todas as dificuldades, esse é o senso de alto valor, esse é o senso de valor próprio. Uma pessoa com valor próprio, ela respeita os seus próprios interesses e necessidades. Então, se a autoestima ela é sustentada por dois pilares, se são esses dois pilares que sustentam a autoestima, senso de autoconfiança e senso de valor próprio, então são esses pilares que eu preciso desenvolver para que eu tenha uma autoestima mais elevada. Então, é nisso que eu preciso trabalhar. Então, eu preciso desenvolver meu senso de autoconfiança e meu senso de alto valor para que eu tenha uma autoestima mais elevada, para que eu aumente a minha autoestima. Então, a primeira característica da autoestima é justamente você desenvolver
o seu senso de autoconfiança e o senso de valor próprio. Então, autoconfiança é se você acha que você é capaz de conseguir aquilo que você deseja. Se você acha que você é capaz de conseguir realizar os seus sonhos. Esse é o seu senso de autoconfiança. O senso de autovalor é justamente se você se sente digna de ser feliz. É o sentimento de dignidade, o sentimento de que eu mereço ser feliz, independentemente de qualquer coisa. Esse é o seu senso de autovalor. E nós vamos falar de 4 características da autoestima. Então, a primeira característica é justamente desenvolver senso de autoconfiança e senso de valor próprio. A segunda característica da autoestima é que a autoestima é uma questão de grau. O que significa isso? Não existe nenhuma pessoa com 0 autoestima, vamos dizer assim. Não há ninguém que não tenha nenhuma autoestima. Mesmo que seja baixa autoestima, a pessoa sempre vai ter um pouco de autoestima, porque isso é inerente a quem você é, porque se sentir digno e de alto valor, isso é inerente ao seu ser. Então, pode ser baixa, pode ser média e pode ser alta, a depender, por exemplo, do sofrimento da sua infância, como você lidou com a sua infância. Às vezes você teve uma infância muito difícil, uma infância cheia de sofrimento. E como você lidou com a sua infância, pode ser que você tenha crescido com um senso de autoestima muito baixo. Então, o grau aí vai depender, muitas vezes, do tipo de vida que você teve desde a sua infância. Que isso é muito importante no desenvolvimento da autoestima. A nossa infância diz muito sobre a nossa vida adulta, como a gente lidou com as adversidades lá da nossa infância. E a terceira característica da autoestima, ela é que a autoestima, ela não é determinada pelo tanto de sucesso que você tem. Ela não tem a ver com aparência física, ela não tem a ver com nada fora da gente, ela não tem a ver com grau de popularidade, ou ela não tem a ver com nenhum fator físico. Ela não tem a ver com aparência física, não tem a ver com status social. Ela é sempre uma experiência íntima. A autoestima é uma experiência pessoal, interna. Ela não está ligada a fatores externos, a sua aparência física. Claro que é bom se arrumar, tudo mais, porque isso faz bem para a autoestima, mas não é isso que determina o seu grau de autoestima, porque ela é um fator interno, ela é um fator intrínseco, ela é íntima, ela é uma experiência íntima. Então, o que significa? Autoestima é sempre experiência, então, íntima, pessoal, interna. Então, autoestima, o que significa que autoestima é justamente o que você pensa de você. O que eu penso a meu respeito? Isso é a autoestima. Não é sobre o que o outro diz, é sobre como eu me vejo, como eu recebo o que o outro diz, por exemplo, como que eu lido com isso, que resposta eu dou a isso. E o que significa isso? É que se a autoestima ela é um fator interno, se ela é uma experiência interna, significa que sou eu quem produzo
a minha autoestima. Então, é você quem produz a sua autoestima. Aí você vai me falar, como que eu produzo a minha autoestima? Por meio do julgamento que você faz de você mesma. Como você, por exemplo, recebe uma crítica, que às vezes ali na infância você foi muito comparada, você foi rejeitada, como que você lidou com isso, como você recebeu tudo isso. Claro que você podia ser pequena e tudo mais, mas agora você é uma adulta. Como que você lida com essas coisas? Como que você reage a essas coisas? E se a autoestima, ela tem a ver com o julgamento que eu faço de mim mesma, que se eu que produzo a minha autoestima, significa que ela tem a ver com a história que a gente conta para nós mesmos. Qual é a sua narrativa interna a seu respeito? Qual história você conta para você mesma? Essa história que você está contando para si mesma, ela é que determina o seu grau de autoestima. Ela determina o tanto de autoestima que você tem. Então, observe o que você fala para você mesma. Você se critica muito? Então, deixe de ser tão dura com você. Comece a reconhecer as pequenas coisas que você faz para você mesma. Comece a observar como que você fala com você mesma. Isso é muito importante para a sua autoestima. A quarta e última característica da autoestima é que a autoestima sempre é um julgamento que nós fazemos de nós mesmos, de nós mesmas. Então, se a gente diz que, então, é um julgamento que você faz de si mesma. Então, se a gente diz que a autoestima, ela é sustentada pelo senso de autoconfiança e o senso de valor próprio, esse senso de autoconfiança e o senso de valor próprio, ele é determinado pelo julgamento que você faz de si mesma, de si mesmo. A história que você conta para si está determinando esse senso de autoconfiança e alto valor. Então, é você quem decide se é capaz ou não de lidar com as adversidades da sua vida e de superá-las. Então, você decide se você tem capacidade ou não para superar as dificuldades que a vida te apresentou. As dificuldades que a vida colocou no seu caminho. É você quem decide se você tem a capacidade ou não. E se você vai desenvolver essas capacidades de superar as adversidades. É você quem decide, inclusive, como que eu vou fazer para superá-las. O que eu posso fazer para que eu supere e viva uma vida plena e feliz e leve, apesar das adversidades que a vida me colocou. Isso é uma decisão sua. Então você decide se, apesar das adversidades impostas ou não na sua vida, você ainda tem a capacidade de ser digna, tem a capacidade de ser digna de ser feliz. Porque às vezes a gente não se sente nem digna, nem merecedora de ser feliz. A gente acha, muitas vezes, que você teve ali, passou por dificuldades na vida e que você precisa passar a vida toda dessa maneira. Não, você tem capacidade de superá-las e de se sentir digna de ser feliz. Tudo isso são escolhas que a gente faz. A visão do outro sobre você não define quem você é. Você é produto do que você pensa sobre você, sobre si mesma. Você é um produto do seu próprio julgamento,
do que você acha sobre si. Você é produto da história que você conta a seu respeito. E por isso, que de todos os julgamentos que a gente faz, o julgamento mais importante é o que a gente faz sobre nós mesmos, sobre nós mesmos. Ou seja, a maneira como você se vê, a maneira como você enxerga a si, é o mais importante de todos. Por isso, é tão importante o autoconhecimento, que é o tema desse nosso canal. A gente fala de autoconhecimento, de libertação dos pesos. E porque se eu não me conheço, eu acabo às vezes vivendo vida que foi colocada para mim. Eu acabo não tendo escolha. E no geral, a gente só olha para nossa casca. E é importante quando a gente começa a olhar para dentro e entender quem eu sou verdadeiramente. O que eu preciso fazer para que eu consiga ter uma vida mais plena e mais feliz. Como é que eu estou me vendo? Eu estou me vendo com meus olhos ou eu estou vendo com os olhos alheios? Isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa autoestima. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Tomara que tenha ficado, que você, se você não tiver entendido, quiser me perguntar, eu posso esclarecer algum ponto. Eu falo sempre para mim mesma primeiro e eu divido aqui com vocês, porque eu estou passando por esse processo de autoconhecimento e de desenvolvimento da minha autoestima. E eu quero levar você junto comigo, para que a gente possa ter uma vida mais plena e mais feliz. Até breve, até o próximo vídeo.